Tudo que se faz no mundo, se faz por uma esperança. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. A fé em Cristo como exercício de vida, seguindo os princípios de Lutero. Uma história de esperança que se faz presente em cada um de seus membros, reunidos em 3.000 comunidades e pontos de pregação, do extremo norte ao extremo sul do Brasil, formando uma igreja nacional e multiétnica. Ser um evangélico luterano é vivenciar a liberdade cristã, dedicada a Deus e ao próximo, seguindo os princípios de Lutero. Justificados por Deus através da fé, somos libertos de todos os pecados. Fé e amor perfazem a natureza do cristão. A fé recebe, o amor dá. A fé leva a pessoa a Deus, o amor a aproxima das demais. Através da fé, ela aceita os benefícios de Deus. Através do amor, ela beneficia seus semelhantes. Jesus conosco está. Seu reino é a nossa herança. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a nossa IECLB. Boa noite, tudo bom, queridos irmãos e irmãs da fé? Nós nos reunimos hoje no culto em casa, um tempo para a meditação, para a oração. E saúdo a todos vocês que nos acompanham ao vivo com as palavras das senhas diárias. Provérbios capítulo 29, versículo 7 diz: a pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres. E Hebreus 6, versículo 10: Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. São palavras que nos acolhem hoje e nos motivam também para a solidariedade, o cuidado à vida. Todas as pessoas, sem exceção, são amadas por nosso Senhor Deus. Quando Deus nos enviou seu amado Filho, Ele enviou para toda a humanidade. Ele é o caminho, é a verdade. Ele é a nossa salvação, a nossa força e paz. Que o Senhor Jesus possa nos dar o bom exemplo, sempre, o bom ensino de como cuidar da vida, de cuidar dos irmãos e das irmãs na fé, que nesta época de pandemia tanto necessitam de saúde, emprego, justiça, solidariedade. Amém. Convido a orarmos ao Senhor Deus, possamos elevar nossas orações ao Senhor. Amado Deus e Pai, obrigado pela vida, por este tempo que vivemos após a Páscoa, por celebrarmos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por todas as dádivas da terra. Abençoa-nos nesta noite, nesta semana, com a Tua palavra, que possamos compreender todo o Teu gesto e querer, que a Tua vontade guie a nossa vida e viver. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido agora a ouvirmos a música Nada Te Turbe, em preparação à meditação.
Queridos irmãos e irmãs, que o bondoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Que a sua palavra nos traga ânimo e sabedoria. Amém. Eu gostaria de ler a vocês o texto de Lucas, capítulo 24. Texto bastante conhecido. Um período após o momento de crucificação, no dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus, ele aparece aos seus discípulos e anuncia sua ressurreição. E diz a história, o texto de Lucas, capítulo 24, versículos 36, até o texto de versículo 49. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: "Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos. Mas, como vocês estão me vendo, eu tenho." Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: "Vocês têm aqui alguma coisa para comer?" Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: "Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. E disse: "O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês." Até aqui, palavra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, essas palavras foram dirigidas a todos nós, e num momento muito oportuno da história da ressurreição. No domingo de Páscoa, Jesus vai até os discípulos, ele aparece, e eles estão em casa com as portas trancadas, estão com medo, sentem o perigo da vida, o risco de sofrerem aquilo que Jesus sofreu, de perderem a vida, como Jesus perdeu. Estão atormentados, com temor. A morte de Jesus, ela foi assustadora, ela foi alarmante e ameaçou a fé, a união dos discípulos. Além disso, eles estavam ansiosos, estavam aflitos, estavam cheios de dúvidas. Tudo o que eles sentiram são também sentimentos que nós sentimos hoje, no período de luto, quando perdemos um ente querido, uma pessoa que amamos muito. Os discípulos perderam alguém que eles amavam, que eles estimavam. Eles iam com Jesus para vários lugares, caminhavam juntos. Suas palavras, seus milagres, suas curas eram testemunhadas pelos discípulos. O que eles sentiram é o que nós também sentimos. O luto. É nesta ocasião, quando se perde alguém, que a nossa fé é testada. É também a esperança pela ressurreição colocada à prova.
a nossa confiança nas promessas de Deus é questionada. Quando nós passamos por tudo isso, assim como os discípulos passaram, onde encontramos paz? Diante de tudo o que podemos enfrentar ao longo da vida, a paz que necessitamos está em Cristo Jesus. Esta paz ele dirige aos seus discípulos no dia da ressurreição e também a nós hoje. Que a paz esteja com vocês. A paz, diferente da paz que o mundo dá, que o mundo promove. A paz de Jesus, a paz de Deus esteja conosco. Esta paz se compara um pouco à nossa casa, o lugar onde repousamos, descansamos, onde buscamos renovar as forças para o dia a dia. Jesus nos dá essa paz, nos dá a força que precisamos. Em Cristo nós encontramos refúgio e salvação. São palavras parecidas com o que temos nos Salmos. Deus continua sendo o refúgio. Aos discípulos é esperança, é alegria. Quando Jesus aparece, os discípulos ficam espantados e ainda o luto, as dúvidas, as incertezas estão muito presentes. Mas Jesus concede-lhes paz. Em seguida, Jesus mostra provas visíveis, palpáveis da sua ressurreição, de que ele foi vitorioso, venceu a morte. Os discípulos viram o seu corpo ressuscitado, ouviram ele falar, tocaram nele e viram-no comer um pedaço de peixe assado. E na outra Bíblia, a Almeida, revista atualizada, também acrescenta que Jesus comeu um favo de mel. Tudo indica que os discípulos estavam precisando desse momento de rever Jesus. A ressurreição é a superação da vida sobre a morte. A vida supera o poder que traz medo, a maldade, a morte. Nós ainda temos um momento especial entre os discípulos e Jesus, que é a explicação das Escrituras. Além de Jesus mostrar que ele venceu a morte, ele explica aos seus discípulos que foi necessário. Jesus diz: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. Conforme versículo 45, versículo 46 de Lucas 24. Nosso Senhor Jesus cumpriu com as profecias, com os anúncios do profeta. Os discípulos ouvem Jesus e eles se preparam para aquilo que está por vir, que vem após a ascensão e também Pentecostes. Os discípulos estão sendo preparados por Jesus para serem testemunhas do Evangelho, para testemunharem a história de vida, a história de todos os ensinamentos, as curas, os milagres que Jesus realizou, a sua morte, crucificação, a sua ressurreição. É agora testemunhada pelos discípulos, pelos apóstolos, para o mundo inteiro. Jesus diz no versículo 48 de Lucas 24: vocês são testemunhas destas coisas. Vocês são testemunhas. Devem agora pregar o arrependimento, o perdão dos pecados, devem anunciar que o Filho de Deus veio ao mundo, que o Messias veio, nasceu e prometido para trazer salvação. Agora vocês, discípulos, devem ir ao mundo, fazer discípulos, batizar em nome de Deus triuno e ensinar todas as coisas que são ensinadas. Conforme Mateus 28, versículos 18 a 20. Os discípulos são motivados a testemunharem, a cooperarem com a missão de Deus. Antes de Jesus subir aos céus, antes dele subir aos céus,
ele incumbe os discípulos e promete-lhes a ação do Espírito Santo para cooperar com a missão de Deus. Nossa missão hoje também é testemunhar o Evangelho ao mundo. A nossa missão é ser verdadeiro cristão, ser discípulo de Jesus, ensinar a boa nova, ensinar, pregar o Evangelho, ser um pequeno Cristo para todas as pessoas que precisam e necessitam. Ser cristão, nas palavras de Lutero, é ser vocacionado, chamado por Deus, e é ser em qualquer lugar, em qualquer momento e situação. Na família, na igreja, no trabalho, no lazer. Nós somos cristãos, servimos a Deus, amamos a Deus. Nós não somos cristãos ou não vamos à igreja só por interesse. Não há nenhuma prática mesquinha e egoísta. Devemos ter disposição e alegria para servir a Deus, para ir à igreja, para ajudar as pessoas, orar pelos doentes e enfermos. Queridos e queridas, que o Senhor Deus esteja com vocês, os fortaleça, os anime nesta época tão complicada, de muitas dúvidas e incertezas. Que o Senhor lhes conceda esperança, alegria, paz. Vivam na paz que Jesus tem prometido. E sejam reais testemunhas do Evangelho neste mundo tão carente. Que vocês possam ser um instrumento de Deus. Percebam que ser testemunho do Evangelho não é uma tarefa apenas do pastor, da pastora, de qualquer ministro ou ministra ordenado. Todos são chamados ao discipulado e à evangelização, ao testemunho do Evangelho puro. Por isso, você que é uma liderança na igreja, um presbítero, uma presbítera, pai, mãe, sintam-se motivados, sintam-se responsáveis pela igreja, pela criação de Deus, por todas as pessoas que rodeiam vocês, para o testemunho do Evangelho. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Convido a ouvirmos agora o hino, possamos louvar ao Senhor. Louvemos todos juntos o nome do 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 Senhor. Então, agora eu tenho um convite para vocês. Nós vamos fazer uma homenagem neste mês para a comunidade, o ponto de pregação de Rachapau. Neste mês, eles têm duas datas bem importantes. A decisão de construir a primeira capela
de Rachapal foi em 9 de maio de 1937, sob a liderança do pastor George Burg. E temos também a inauguração do segundo templo, que foi no dia 12 de maio de 1957, sob a liderança do pastor Eri Rolf. Eu gostaria de motivar as famílias, todos que foram batizados, confirmados na comunidade de Rachapal, encaminhem pelo WhatsApp ou publiquem no Facebook uma foto sobre esse dia. Coloquem a data, o nome completo. Gostaria de receber essas fotos durante a semana, de preferência até quinta-feira ao meio-dia, para que a gente possa realmente fazer uma homenagem à comunidade de Rachapal. No livro da paróquia, né, o livro Pomeranos, está na página 370 as informações sobre a comunidade de Rachapal, as datas mais importantes. Então, todas as famílias que são lá de Rachapal, que participaram, fizeram batismo, confirmação, casamento, até mesmo fotos tristes que marcaram a história, né, encaminhe pelo WhatsApp para mim ou para a secretaria da paróquia, para que a gente possa fazer no domingo, no culto, durante o culto, uma homenagem para a comunidade de Rachapal. E todas as fotos podem ser encaminhadas, eu repito, né, até quinta-feira ao meio-dia. Na quinta-feira ao meio-dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando, né, rapidamente, o culto no domingo, dia 24 de maio, vai ser às 9h30 da manhã. No domingo, dia 24 de maio, às 9h30 da manhã. Que vocês tenham uma abençoada noite, uma abençoada semana. Abraço. O Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, e o Senhor tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, e o Senhor tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, e o Senhor tenha misericórdia de ti, e o Senhor